A paz do Senhor. Estamos começando mais um programa Identidade Cristã. E é um prazer imenso estar com você mais uma vez. E hoje nós temos aquele convidado especial que gostou tanto que voltou. Por isso que eu falo que ele é sempre bem-vindo. A paz do Senhor, Evangelista Márcio. A paz do Senhor, para mim é um prazer estar sempre de volta participando desse programa que tem sido uma bênção para as nossas vidas. E hoje nós estamos com um tema bastante interessante. Isso mesmo, espiritualidade versus religiosidade. Não é isso, Evangelista Marcos? É verdade, Tati. Esse tema foi sugerido pelo Evangelista Márcio e eu achei bastante interessante. Nós estávamos estudando o roteiro e nós fomos observando como é necessário a gente falar sobre isso. Porque nós estamos vivendo nos dias atuais em que as pessoas muitas vezes não compreendem o que é, na verdade, servir a Deus em espírito e em verdade. As pessoas estão tendo dificuldade de entenderem o que realmente Deus espera de nós como adoradores. Então nós vamos falar sobre isso. Espiritualidade versus religiosidade. E é um assunto que, quando nós começarmos a abordar, você vai perceber a diferença tamanha da espiritualidade e da religiosidade. Então eu gostaria, para dar início, como a gente sempre faz, usando a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4. É um texto bastante conhecido, né, daqueles que servem a Deus, que são leitores da palavra do Senhor. João, capítulo 4, a partir do verso 20, diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Disse-lhes Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí o verso 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então Jesus, ele foi direto, ele foi objetivo e ele deixou bem claro quem é que Deus está procurando, o que é que Deus espera de nós. Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. Na época de Jesus, nós vamos falar aqui sobre os fariseus, nós vamos falar da religiosidade da época de Jesus, mas aquela religiosidade, ela era uma religiosidade aparente e não agradava a Deus. Mas a espiritualidade, ela vai além da religiosidade. Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu vou definir algumas coisas aqui, e o Márcio também tem alguma coisa para falar, a Tatiele tem perguntas para fazer, né, Tatiele? Verdade. Mas nós vamos definir aqui algumas coisas que é de suma importância para nós falarmos sobre isso. Por exemplo, a espiritualidade, ela vai além da religiosidade. A espiritualidade tem como alvo e como objetivo a glorificação do nome do Senhor. Então, isso é espiritualidade. E eu escrevi aqui também o seguinte: os crentes de hoje devem ter cuidado para não invalidarem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, por causa da tradição, né, do tradicionalismo, por causa das ideias, por causa das ideias populares, por causa também das práticas culturais. As pessoas, muitas vezes, desprezam a palavra do Senhor, invalidam a palavra do Senhor por causa da tradição. Priorizam a tradição, priorizam as ideias populares, priorizam a cultura. Só que nós vamos perceber, nós vamos estudar e vamos entender que a espiritualidade vai além disso, vai além da cultura, vai além da tradição, e é isso que importa para Deus. Jesus disse: o Pai, ele está à procura, Deus está à procura. Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quando o homem realmente está adorando, o está adorando em espírito e em verdade.
Não é isso, evangelista Márcio? Com certeza. O Senhor nosso Deus, que é conhecedor de todas as coisas, conhece não apenas o que fazemos, mas conhece o porquê do que estamos fazendo, ou seja, Ele conhece a motivação e Ele sabe quem somos. E para Ele o que mais importa é quem somos e não o que fazemos. E eu entendo que essa diferença entre a religião e a verdadeira espiritualidade, ela lida justamente com essas duas áreas. A espiritualidade, ela é quem eu de fato sou. A religião, às vezes, é o que eu faço, o que eu professo, o que eu pratico. E é mais uma satisfação à sociedade do que a Deus. Agora, para me relacionar com Deus, eu não consigo fazer isso através da religião, a não ser de uma vida espiritual de verdade. Uma vida que foi mudada pelo Senhor Jesus Cristo, uma vida que foi transformada, alguém que foi confrontado em seus pecados e resolveu, entendendo a palavra, se arrepender dos mesmos e nascer de novo, para poder viver uma vida espiritual sadia e verdadeira. Eu vejo aqui justamente no texto que foi abordado, esse episódio entre Jesus e a mulher samaritana, o cerne da questão é justamente espiritualidade ou religiosidade. Jesus vai até aquele lugar, pede água àquela mulher, você conhece o texto, ela fica sem entender como que um judeu vai se aproximar de uma mulher samaritana. Havia uma disputa religiosa entre eles que não permitia que se aproximasse. Além da questão cultural, um homem falando com uma mulher. Então tudo isso regia a vida da samaritana. E Jesus então começa a revelar-lhe coisa muito mais profunda do que ela um dia já imaginou. Disse ele que tinha uma água que se ela bebesse jamais teria sede, o que de pronto ela se interessou e pediu aquela água. Só que Jesus disse à mulher, se você quiser dessa água, você precisará ir buscar o seu marido. Ela de pronto disse que não tinha marido. Jesus afirmou, você disse bem, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Jesus tocou no cerne do problema daquela mulher, o pecado que ela já vinha cometendo há muito tempo. E Jesus, já que ela queria a água que ele tinha para oferecer, uma mudança radical na sua vida precisaria acontecer. E para isso ser real, essa mudança, Jesus tem que tocar nas nossas áreas que nós tentamos fugir, os pecados ocultos, aqueles pecados que ninguém sabe, mas Jesus sabe. E ele disse, você quer essa água? Então traga o seu marido. Ela disse, não tenho. Jesus então tocou no problema, você teve 5 e o que você tem não é seu. Ela tentou se esquivar, porque quando nós somos confrontados na nossa falha, e a vida espiritual ela nasce aí, quando nós somos confrontados e mudamos, mas nós tentamos fugir pelo viés da religiosidade, e ela está dizendo, mas eu não sei, aonde é que eu devo adorar, se é em Jerusalém, ou se é aqui, é sempre a tentativa de fugir da responsabilidade de uma mudança de vida para viver uma vida espiritual de verdade. E essa mulher tentou fazer isso com Jesus, perguntando a ele, já que o Senhor é profeta, então me responda, é em Jerusalém o lugar que o Senhor Deus aceita a adoração, no templo do Monte Moriá, ou é aqui no templo do Monte Gerezim, em Samaria? Em que lugar de religião eu sou aceito por Deus? Jesus disse, mulher, acabou essa história de religião. O que o Pai está procurando é alguém que tenha o coração quebrantado, contrito, que se arrependa e que de verdade o adore de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Bom, gente, eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz e já foi respondida aqui, mas eu quero deixar ênfase nessa questão, porque muitos jovens se perguntam o que é adorar em espírito e em verdade. É verdade, é uma pergunta interessante, né? O que é adorar em espírito e em verdade? Na verdade, são duas, são palavras que estão ligadas, mas que a gente pode explicá-las uma separadamente da outra. Em espírito eu anotei aqui que quando a pessoa adora a Deus em espírito, ele está demonstrando uma adoração sincera, né? Ele está demonstrando uma adoração verdadeira, ele está tendo disposição para buscar a Deus, para adorar a Deus, para se entregar a Deus, para cultuar a Deus. Então, em espírito, está relacionado àquela adoração verdadeira, partida do coração. Quando alguém adora a Deus em espírito, ele se entrega, corpo, alma e espírito.
Não existe adoração a Deus parcial. Toda adoração é integral. Deus não aceita adoração parcial. Então, em espírito, adorar a Deus em espírito é oferecer a Deus uma adoração verdadeira. E em verdade? E em verdade é a essência da palavra. É obediência, submissão, né? Tudo que está relacionado a Deus verdadeiramente. Sem mistura, santidade. Por quê? Porque Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, em verdade, nós precisamos adorar a Deus de acordo com a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a única regra de fé, de prática de fé que nós temos. Em espírito e em verdade. Você concorda, Márcio? Concordo. Quando o evangelista Marx nos ensina, nos explica o que é adoração em espírito e em verdade, fica claro que está mais vinculado ao ser do que ao fazer. Nem tanto o que se faz, na prática, mas a essência, a motivação. Se nós formos buscar desde as primeiras práticas de adoração na Bíblia, por exemplo, se nós formos remeter a Caim e Abel, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Caim e para a sua oferta e o rejeitou. Depois Deus olhou para Abel e para a sua oferta e o aceitou. O resultado de aceitação e de não aceitação não está ligado, entendo eu, em si, à oferta. Mas primeiro Deus olhou para o adorador, a disposição interior, aquele coração, e depois a prática religiosa. Hoje nós estamos vivendo dias onde existe um estereótipo de religiosidade, uma roupagem de religiosidade, até o linguajar, os trejeitos, a compostura. Mas a questão é, e o interior? E o coração? E a mudança de vida? Houve de fato uma regeneração? Porque religião por religião, o Marx citou o capítulo 4 de João, mas se nós voltássemos o capítulo anterior, capítulo 3, Jesus está conversando com um mestre em Jerusalém, um fariseu, um doutor, por nome de Nicodemos. E Nicodemos, que era um principal dentre os mestres de Israel, um religioso de carteirinha, ovacionado e aplaudido nas ruas de Jerusalém pela sua conduta ilibada na sociedade. Quando ele se deparou com Jesus, Jesus olhou bem para ele e disse, rapaz, você precisa nascer de novo. É religioso, a sociedade te aprova, você tem a aclamação popular, até mesmo aqueles que se assentam com você na sinagoga, que ouvem os seus sermões, batem palma e dão nota 10 para você, mas o que Jesus acha de você? O que Jesus achava de Nicodemos está aqui. Alguma coisa te falta. Você precisa nascer de novo. É impossível adorar a Deus e ser aceito por Deus na adoração se não vier de um coração regenerado, mudado, de alguém que nasceu de novo. Pode subir monte, descer monte, tem até quem entre dentro do monte, os que vão orar na caverna. Mas se ele não nasceu de novo, isso é mera atitude religiosa. Deus só aceita o que vem de um coração mudado e regenerado, pois ele ainda prefere a obediência em lugar de sacrifício. Achei bastante interessante essa colocação sua, evangelista, porque geralmente muitas pessoas pregam a placa da igreja, falam que é aquilo, e esquecem de nascer de novo. Eu vejo que hoje em dia falta muito isso. As pessoas estão ligando à religião e esquecendo da palavra de Deus. Estão esquecendo daquilo que vem do coração. E é isso que a gente quer mostrar para você nessa tarde. A gente quer mostrar que o que importa é o que está por dentro. Não é placa de igreja, a gente não está aqui para pegar uma placa de igreja, não. Pelo contrário, a gente está aqui para pregar a verdade. E eu achei maravilhosa essa junção desse versículo. Em espírito e em verdade, você pode ver que ambos se completam. E vindo disso aqui surgiu uma outra pergunta, que eu já estou muito a fim de fazer muitas perguntas, né? Ambos têm que andar em conjunto, a religiosidade, a espiritualidade, ou um tem que prevalecer? A espiritualidade, Tati, ela precisa prevalecer. Por quê? Porque a religiosidade, eu anotei aqui, que a religiosidade, ela está presa a preceitos, a rituais, a um sistema religioso. Somente isso. Muitas vezes, a religiosidade não passa disso. A religiosidade, ela fica formatada em preceitos,
né? Ela fica formatada em rituais, em sistema religioso, e isso não leva a nada. A tradição, a cultura, mas a espiritualidade, ela vai além da religiosidade. O Márcio escreveu respondendo a sua pergunta, Tati, o Márcio escreveu um texto aqui, bíblico, que eu achei interessante, de um debate de Jesus com os fariseus, né? Os fariseus estavam questionando Jesus com relação aos discípulos de Jesus que comiam sem lavar as mãos, né? E os fariseus não faziam isso. Antes de comer, eles lavavam as mãos várias vezes para demonstrarem pureza ou coisa semelhante. E os fariseus estavam questionando Jesus. Vem cá, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E aí Jesus respondeu para eles o seguinte: depois perguntou-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Disse-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Então, Jesus foi bem direto. Os fariseus estavam preocupados com tradicionalismo, com lavar as mãos várias vezes antes de comer, mas eles faziam coisas piores. Eles invalidavam a palavra de Deus, eles desobedeciam os estatutos do Senhor. Estavam preocupados com tradição, estavam preocupados em demonstrar uma religiosidade que não levava a nada. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós realmente possamos o adorar em espírito, em verdade, com sinceridade, com transparência, com pureza. Este é o desejo de Deus para nós. Não é isto, evangelista Márcio? É isso mesmo. Eu volto a dizer, a religiosidade, ela funciona muito para dar uma satisfação à sociedade, para nos fazer estar bem no âmbito social, fazer uma boa imagem, sermos apresentáveis. A religião é muito boa em mudar por fora, vestimenta, conduta, postura, linguajar, mas a religião não funciona para mudar o interior. E aí, voltando à pergunta da Tatiele sobre o que deve predominar, se a religião ou a espiritualidade, religiosidade ou espiritualidade, a verdadeira espiritualidade ela vai gerar, eu não vou dizer nem religiosidade, mas uma conduta espiritual, uma conduta que a sociedade vai perceber que ali é uma pessoa que foi mudada por Deus, uma pessoa compromissada com Deus, uma pessoa que tem aliança e que representa Deus na terra. Não apenas pelo seu estereótipo, mas porque ela foi mudada no coração e o seu exterior acaba por refletir aquilo que ela é por dentro. Eu gosto muito de um texto que Davi ele usa no Salmo de número 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro, porque o coração dele estava completamente prejudicado pelos seus pecados. E ele disse: Deus, eu não quero que o Senhor melhore esse meu coração. Eu quero um novo coração, um coração puro. E isso me remete ao que Deus fala aqui em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar o coração, isso é espiritualidade. Rasgar a veste, isso é para se apresentar para a sociedade. Os fariseus faziam isso, e as pessoas olhavam e diziam: mas que puro, que santo, que devoto, ele rasga a roupa. E Deus está dizendo: chega de rasgar roupa, porque rasgar significa inutilizar, não presta mais, não serve, não posso usar outra vez. E Deus está dizendo: isso precisa ser feito com o seu coração. É ele que você precisa inutilizar, rasgar, jogar fora. E fazer como Davi, orar para que eu crie em você um novo, um puro, um regenerado, um coração, como diz a letra da canção, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer,
dá-me um coração igual ao teu. E ainda para terminar aqui essa minha participação nessa parte, né? Davi, ele no Salmo 23, um dos principais salmos, o Salmo do Bom Pastor, no versículo 5 ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esta expressão transbordar no original hebraico é revayan, que significa saturação. Em outras palavras, ele está dizendo que ele quer ser tão enchido de óleo, de azeite, que vai transbordar. Logo, as pessoas vão ver do lado de fora daquele cálice aquilo que já está saturando o seu interior. É essa verdadeira espiritualidade que Deus requer de nós. Que as pessoas vejam o nosso exterior, algo que já está saturando, preenchendo, ou seja, transbordando o nosso interior. Estou cheio de Deus, do lado de fora as pessoas me veem e me identificam como um servo de Deus. O contrário não é possível. Uma vestimenta exterior não muda o interior, mas uma pessoa que interiormente é mudada, ela transparece no seu exterior a vida de um verdadeiro regenerado. E eu vou perguntar também aqui, dessa vez para a Tatiele, você conhece alguém que no exterior é uma coisa, mas no interior é outra? Conheço, bastantes pessoas, principalmente dentro da igreja. Muitas pessoas, às vezes, tentam passar algo que não é por dentro. Ou às vezes acontece ao contrário. Isso é famoso quando alguém chega para você do nada e pergunta: você é evangélico, não é? Então você percebe que a pessoa está tão cheia, foi o que você acabou de falar, está tão cheia que as pessoas de fora, que às vezes nem te conhecem, passam a ver a tua espiritualidade. Não é isso, evangelista Marcos? É verdade, Tati. Interessante esse assunto, né? Gostaríamos de ter mais tempo para falar sobre isso, mas é preciso falar. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, né? Estão presas a uma tradição, estão presas a rituais, a coisas semelhantes a esta, mas na verdade estão distantes daquilo que Deus quer. Eu anotei aqui o seguinte: a verdadeira adoração não deve desprezar a verdade da palavra de Deus. O ponto de partida é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a uma verdadeira adoração. Quantas pessoas, como disse a Tatiele, como disse o Márcio, quantas pessoas querem demonstrar uma religiosidade até mesmo superior a outras pessoas, né? São membros de uma igreja há 10, a 15, a 20 anos e estão ali na igreja toda semana, não perdem um culto e fazem questão de demonstrar uma religiosidade, mas na verdade o seu interior talvez não esteja como Deus gostaria que estivesse. Então, a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, não despreza a verdade da palavra de Deus. Nós estamos encerrando, eu queria que o Márcio desse uma palavra final para nós e depois estar com a Tatiele para encerrar o nosso programa. Ok, Márcio? Ok, minha última palavra é de agradecimento mais uma vez pelo convite, de poder retornar, participar com os irmãos. Estou sempre à disposição. Acredito que os contatos vão aparecer aqui embaixo também para quem quiser fazer algum contato, para que possamos retornar, estar pregando, ministrando na sua igreja, vai ser uma bênção. E minha última palavra dentro desse tema tão importante foi o episódio em que duas pessoas subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu olhava para o céu e se vangloriava, dizendo que agradecia a Deus o fato de não ser como o publicano. Já o publicano, por sua vez, não ousava erguer os olhos aos céus, mas de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Deus, me perdoa porque eu sou pecador. E Jesus disse que aquele que confessou o seu pecado saiu dali justificado, mas o outro que exteriormente apresentava ser santo saiu dali condenado. Não vamos nos preocupar muito com o que acham, com o que pensam, com o que dizem, com a imagem exterior, mas eu te proponho uma mudança radical na sua vida interior. Deixe Jesus entrar e te mudar completamente. E naturalmente, do lado de fora, as coisas vão ocorrer. E o nome dele será glorificado. É isso aí, pessoal. Como o evangelista falou, está chegando ao final do nosso programa. E eu não poderia deixar de falar. Se você percebeu que existe uma ponta solta aí, que a religiosidade está prevalecendo, vai conversar com Deus. Porque eu creio que você aprendeu bastante nesse programa. Vamos ser puros, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é Deus, né, gente?
E é isso aí. Muito obrigada, evangelista. Eu que agradeço mais uma vez. Nós super agradecemos. Será sempre bem-vindo. Sempre que estiver aqui em São Mateus, pode ter certeza que... Vou dar um pulinho aqui. Com certeza. É isso aí, gente. Eu deixo você com o programa Mulher Virtuosa. Até sábado que vem. Tchau!